Senhor presidente, eu não tenho muito costume com o microfone, então vou procurar ser o mais didático possível. Gostaria de saudar o senhor presidente Carlos Henrique, Novinho Carlão, qual eu conheço há bastante tempo, saudando assim a mesa diretora, aos demais vereadores aqui presentes, Odair José, Diógenes, Radamés, e óbvio, de uma maneira bem especial, e fazer esse agradecimento ao nosso querido Pipoca. Isso aí aguenta quentura, pula, mas é macho, viu? Então fazer esse agradecimento especial, agradecer aqui de sobremaneira a todos os demais, e aí na pessoa de Pila, esse guerreiro, forte guerreiro, e dessas lutas que a gente conhece, né, Pila? Só as noites e os dias de luta sabe até o que nos fez chegar até aqui. Saudar você, Valentim, Ominho, Janaildo, Zé Rodolfo, meu amigo Belo, já estudamos juntos no ensino médio. Não é só que Radamés que tem o privilégio de conhecê-lo há muito tempo, não, conheço também. Saudar toda a imprensa aqui, Edinho Nunes, Afonso Weber, Paulo Pereira. Saudar também aqui todos os colonos de maneira geral, em geral. Saudar a quem estiver nos ouvindo pela internet, pelos meios de comunicação. Saudar a doutora Paula e Júnior Araújo. Tem uma frase de Mahatma Gandhi, bastante usada por alguns políticos. Quem não vive para servir, não serve para viver. Creio até que essa frase é recorrente, muitos têm feito uso dessa frase. E aí, reiterando que vou tentar aqui ser um pouco didático, porque eu me preocupo muitas vezes com a fala, Novinho. Para quem você fala e por que você fala? E às vezes tem aquele discurso, né, que a pessoa parece que está fazendo para ela em frente a um espelho, como se fosse um discurso bonito. Eu não vim para fazer discurso bonito. Eu vim para fazer uma fala, e essa é uma das poucas oportunidades que eu tenho para trazer algumas verdades. Primeiro, Radamés, eu acredito muito na política. E a política é o que faz aquilo que o sertanejo tem como única alternativa. O sertanejo de braço forte, ele só tem a esperança. E é no político que ele deposita essa esperança. E ai de quem não acreditar na promessa do político. A tão demonizada política. E ai de quem não acredite. Agora, o que nos falta, Pila, é aquela história de cobrar e depois ir atrás da fatura. Isso aí eu tenho feito e não me canso. Às vezes a gente sabe que daquela luta a gente se aborrece. Eu vou falar aqui o que poucos conhecem da verdade do perímetro. Vou começar por 2019. 2019, pouca gente sabe por que foi liberado primeiro 1,5 milhão de metros cúbicos de água. Não foi político nenhum. Não foi nem vereador, com todo respeito, não teve um dedo de político. E Pila sabe muito bem dessa história. Foi na mão de ferro. Eu ameacei, inclusive, um antigo membro lá, que eu não vou dizer o nome da comissão, mas ameacei de uma maneira jurídica. E disse, ou libera água, ou eu vou judicializar. Ou libera água para... E estava quase no volume morto. Pouca gente sabe dessa história. Só tinha 16 milhões. Zé Rodolfo sabe dessa história. Por que eu estou trazendo isso aqui à tona? Para que a gente precise saber, Ailton, e Ailton sabe, que quando eu vi, depois de 7 anos, São Gonçalo sem ter uma água no perímetro, um dos irrigantes pegou, e quando ele colocou a mão, na hora que saiu a água, ele olhou para mim e disse, agora eu acredito. E o que é, doutora Paula, Júnior Araújo, e a todos os vereadores, o que é a nossa responsabilidade social enquanto políticos? O que é que a gente está fazendo com a fé desse povo? Com a esperança desse povo? Ao ponto de só acreditar naquilo que se vê.
A gente já está, muitos e muitos de nós que fazemos algum trabalho social, eu estou na comissão desde 2019, sou presidente, fui reconduzido recentemente à unanimidade. A gente que está lá na base, Valentim, fazendo as coisas acontecerem à mão de ferro. À mão de ferro. E isso é duro, isso é causticante, isso é cansativo. Quantas viagens, Pila? Quantos pedidos? E a gente vai vivendo da promessa. E ai de quem não acreditar na promessa. Ai de quem não acredite nela. Porque é só nela que a gente se apega e é só nela aquilo que nos resta. Então essa responsabilidade que a gente tem, eu digo e me incluo como político, com as pessoas, é essa. É de prometer e concretizar. É aquela história de você olhar para o agricultor e ele tem em você a única esperança. E eu senti isso quando eu vi nesses agricultores a única esperança. E eu me indispus com um colega advogado para poder liberar esse 1,5 milhão de metros cúbicos, para salvar as pequenas culturas, que era o que restava, salvar os pequenos, além das pequenas culturas, os animais. E de lá para cá, novinho, toda essa discussão que vem acontecendo se deu justamente por conta da liberação de 1,5 milhão de metros cúbicos de água. Senão a gente não estava conversando aqui. E essas verdades são pouco trazidas, porque o que a política faz, além de desacreditar as pessoas, é de encobrir as verdadeiras ações de quem faz. Isso, às vezes, faz com que você até pense em desistir. Mas eu sou muito ruim de desistir das coisas. Meu pai já dizia, você é muito teimoso para ser ruim, ou você é muito ruim o quanto você é teimoso. Então essa luta ela foi feita e ela se iniciou à mão de ferro e de muitas pessoas. Muitas pessoas. Quando eu fui fazer parte dessa comissão, fui entender, porque eu sempre disse, olha, quando você vai para a universidade ministrar alguma palestra, você tem que entender do assunto. Quando eu fui candidato a prefeito, eu fui aprender. Eu fui aprender como era que funcionava todo o sistema. E depois de aprender, eu comecei a gostar e comecei a me dedicar. E de lá para cá, quantas reuniões nós já fizemos? Quantas vezes nós com a bacia, nós já pedimos? Fomos atendidos, pelo mínimo possível. Pelo mínimo possível. É preciso que a gente enalteça, sim, o governo municipal, que deu a sua contribuição, Lindolfo Pires, que nos fez a ponte para com o governador, para a revitalização. É preciso, vereador Radamés, a gente parametrizar algumas coisas. Primeiro, a questão revitalização e modernização. Eu sei que é só uma questão mais de entendimento, sei o que Vossa Excelência quis dizer. A revitalização é o que está sendo feito. De certa forma, o conserto dos canais. A modernização é aquele grande projeto que a gente tem de 176 milhões, que hoje já se encontra aí com a sua atualização em mais de 250 milhões. Soluções, tudo tem solução. O problema é a vontade de querer fazer. E aí eu dizia a Pila, vamos ser bem sinceros, vamos falar como políticos. O que vale mais é um projeto de 250 milhões ou 250 projetos de 1 milhão? Qual a capilaridade política de votos? Essa é que é a grande verdade. Por que é que até hoje não se fez essa modernização? Primeiro, a concentração de emenda de bancada. Os 12 deputados federais, acertadamente Radamés falou, os 3 senadores. Mas a gente tem uma solução mais simples. Uma solução mais simples. Nós já descobrimos a solução. É fazer por partes. Todo esse projeto de modernização, Diógenes, ele tem por partes. Você pode executar uma parte da obra e ter o aporte fazendo por partes, porque quando inicia tem que terminar, por conta da responsabilidade fiscal. Ao invés de 250 milhões,
talvez aí se começaria com 30, 40 milhões. E aí ia ter que terminar, ia ter que fazer o restante. Agora, é preciso aquilo que a gente sempre discute. Será que há vontade política de fazer? Ou a gente vai estar sempre aquela retórica em cima de um discurso, porque é bonito falar e para quem a gente está falando? E o que é que as pessoas verdadeiramente querem escutar? E aí eu volto novamente àquela história do cachorro que quer morder o rabo. A gente vai sempre fazer o discurso que vocês querem ouvir, porque a única alternativa que os colonos têm é viver da promessa dos políticos. Fora essa alternativa, é o que a gente já fez até hoje com o braço forte. Fora essa alternativa, é o que vocês fazem hoje nas dificuldades de vocês. Se cotizando, tomando emprestado. Na hora de ajeitar um canal, eu sei como é que vocês fazem. Às vezes vivendo à mercê de um trator. Às vezes vivendo ali, vamos juntar aqui. Eu lembro muito bem quando tinha um problema no canal, e pila corria, e vamos ali, arruma cimento com fulano, vamos cada um dar tanto, e ali remendava o canal. Será que tem vontade política nisso? Sabe aquela história que quanto mais eu chego perto da política, mais eu me distancio dela, porque a gente começa a não acreditar mais. Aí às vezes eu descanso. Às vezes, daí eu repouso. Às vezes, novinho, eu digo, está na hora de recomeçar, me energizar e tomar mais um fôlego. Mas tem hora que falta oxigênio para isso. Mas, se é a única saída, hominho, se é a única saída, Belo, nós vamos fazer o quê? Agora, eu vou puxar um pouquinho para a responsabilidade dos colonos. É preciso que a gente se organize mais. Eu estou me incluindo como agente, que essa comissão, poucos sabem a responsabilidade que ela tem, poucos sabem a importância que ela tem e o que ela tem feito. Mas eu não galguei, nem pedi, nem fiz nenhum proselitismo político nessa comissão. Inclusive, quando fui candidato a prefeito, o Minho ainda perguntou, a gente tem que se comprometer com você? E eu ainda disse, você lembra muito bem, se for preciso e tiver essa interpretação, nem candidato eu vou ser. E é preciso que se diga, mesmo fazendo isso, eu tirei 3 votos. Eu tirei 3 votos. Núcleo 1, 2, 3 e São Gonçalo. Mas não foi isso que eu fui atrás. Se fosse atrás, eu já tinha deixado. E estou lá desde 2019. Então é preciso que a gente possa fazer. É preciso que a gente se organize mais. A JUSG, Pila sabe também muito bem como foi essa luta. Todos os caminhos a serem trilhados. A JUSG hoje existe por uma estratégia. A JUSG hoje existe, que houve sim uma cooperação do Dr. Menezes, a quem eu agradeço muito nas visitas que teve aqui. E se a gente não fizer isso, sabe aquela história da gente dizer, rapaz, eu acho que agora vai dar certo. E é como diz, olha, se fizer, luta-se pela promessa. Se a promessa não chegar, a gente se rende, a gente não cobra e fica por aí mesmo. A gente está na audiência pública e eu cobro muito o interesse dos políticos. Aqui são 15 vereadores. Quantos tem? Temos 6 vereadores aqui. Qual o interesse que os políticos verdadeiramente têm? Mas eu vou fazer uma observação. Na campanha vai ter muito mais do que os 15 daqui. A campanha vai ter os 15 daqui e mais um bocado que quer estar aqui. E olhe que eu sei quantos têm a vontade de estar aqui. E é preciso que a gente possa fazer essa reflexão. Eu poderia estar fazendo um discurso político, não sou candidato, e talvez eu tenha conseguido mais sem ser do que o sistema me obrigasse a não fazer. Porque a gente assiste todos os dias como é que o sistema faz, daí com a gente. Há determinadas situações que o sistema nos obriga a não fazer. E eu sou muito feliz, estou muito satisfeito. Em agosto entrego à comissão, depois de 4 anos participando
e como presidente durante 2 anos. Estou muito feliz pelo que eu já fiz, e o que eu já fiz, talvez não tenha feito se político com mandato eu fosse. Estou satisfeitíssimo, estou satisfeito que pelo menos, nós estamos trazendo dados de produção de coco, de banana, de arroz. E sabe por que isso? Porque eu acreditei e Pila acreditou, e os poucos que acreditaram fizeram isso aqui acontecer. Para hoje a gente está discutindo aí, Tom Lima. Para hoje a gente está discutindo isso aqui. É como se dissesse, pronto, o menino está feito, agora vão cuidar dele, que minha parte eu já fiz. Eu, particularmente, eu fiz minha parte. Continuarei fazendo, porque nunca deixei de atender um pedido, seja de hominho, seja de Pila, seja de quem quer que fosse do perímetro. E vou continuar fazendo. Talvez não faça com tanta dedicação, porque tem muita gente querendo fazer, e vamos dar oportunidade a esses e a essas que querem fazer. Agora, novinho, como você é jovem como pessoa, jovem como político, eu vou lhe fazer um pedido especial. Essa mesma fé, essa mesma vontade que as pessoas têm, a mesma esperança que elas têm, que só elas restam isso, eu quero que você tenha isso como pauta do seu dia a dia. Porque se a gente perder, se o sertanejo perder a única coisa que lhe resta, a esperança, aí esse Brasil velho não vai para frente, não. Então eu só queria dizer a todos vocês, aqueles que me escutam, e se vocês soubessem da luta desse cidadão aí, e o que eu já acompanhei junto com ele, e ele sabe muito bem do que a gente fala no dia a dia, as noites que já ligou, aquilo que a gente já correu atrás, a gente ia passar noites e noites aqui fazendo esse discurso. Só que tem uma diferença. Eu vim falar do que a gente realizou, você veio prestar contas do que foi feito. Agora restam os demais com essa vontade de fazer, que, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. Muito obrigado.